Eu queria informar ao plenário que nós temos ainda 15 senadores inscritos. Vou passar a palavra ao senador veneziano. Vejo que está sendo construído um entendimento em relação ao acordo com o senador Rodrigo Pacheco, em relação da correção de plenário feita pelo senador Rodrigo Pacheco. Assim que eu passar a palavra para o senador veneziano, que o entendimento for construído entre os líderes, eu vou abrir o painel para a votação da matéria. Senador Marcos Rogério. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, com base no artigo 404 da nossa norma de regência interna, senhor presidente, faço a questão de ordem no sentido de indagar a Vossa Excelência quanto à tramitação dessa matéria. E ela é uma discussão preliminar, porque ela pode ter desdobramento no que está sendo construído no plenário. A pauta foi assim apresentada. Proposta de emenda à Constituição número 31, 2017. Primeira sessão de discussão. Lá em 2017. Nós estamos em uma nova legislatura. O que estou indagando a Vossa Excelência é, considerando o fato de estarmos em uma nova legislatura, os novos senadores são excluídos do debate dessa proposta dentro dos termos regimentais, ou é possível, Vossa Excelência, na condição de presidente e de novo presidente também, de permitir ou de reabrir a discussão para que os senadores nessa sentada possam fazer a discussão dessa matéria? E a indagação que faço a Vossa Excelência é porque tem impacto, tem influência com relação às composições que estão sendo feitas, às construções que estão sendo feitas, à inclusão de texto nessa matéria. Regimentalmente, senador Marcos Rogério, nós deveríamos estar com esta matéria submetendo a votação da matéria. Tanto que a pauta estabelecida na sexta-feira, no item desta matéria, votação da emenda constitucional. Por quê? Porque regimentalmente as deliberações e discussão em relação a essa matéria, as 5 sessões já foram ultrapassadas, mesmo que sendo na legislatura passada. Regimentalmente eu estou abrindo uma exceção para a discussão do plenário, mais uma vez, porque nós éramos para estar em votação. Como há senadores novos, eu abri a discussão na matéria e quero submeter a votação. Mas a indagação, complemento a Vossa Excelência. Vossa Excelência faz um parêntese para permitir o debate, mas essa concessão de Vossa Excelência representa também a possibilidade de inovar no processo legislativo, porque os novos parlamentares querem acrescentar, querem acrescer texto, querem contribuir para o aperfeiçoamento da norma. É a questão de ordem que faço Vossa Excelência quanto a preliminar da possibilidade de se reabrir a discussão, é porque isso ensejaria a oportunidade também da adição de novo texto, sem a necessidade de eventualmente a matéria voltar à instância inaugural. Na verdade, o que foi debatido no Colégio de Líderes era a possibilidade de designarmos o relator de plenário para que ele pudesse fazer um ajuste redacional nessa emenda constitucional. E nesse sentido, nós deliberamos no Colégio de Líderes, designei o senador Rodrigo Pacheco, e o debate, naturalmente, no Senado da República está intenso. Eu tenho acompanhado daqui de cima o debate dessa emenda constitucional, que é muito importante. Não. Está indicado ao senador Rodrigo Pacheco fazer um ajuste redacional e colocarmos em votação a matéria. Mas me permita, esse foi um pouquinho além de redacional. É um ajuste redacional longo, digamos assim. Prolongado. Presidente, se Vossa Excelência me permita fazer um apelo à Sua Excelência, o senador Rodrigo Pacheco. O apelo é o seguinte: eu tenho sentido aqui o plenário, senhor presidente. Com este pequeno ajuste redacional, digamos, alongado, esse texto não vai ser aprovado. Não tem, como Vossa Excelência costuma dizer, e já se tornou hábito aqui dos colegas do plenário, não tem perigo de ser aprovado esta alteração prescindindo do acompanhamento e da fiscalização de recursos pelo Tribunal de Contas. Esta emenda redacional não tem audiência do plenário. E nós corremos o risco sério de jogar
a água com o bebê dentro, porque a proposta de emenda constitucional é meritória, interessa aos municípios, descentraliza os recursos, manda recurso para municípios e para os estados, mas este grau de alteração, retirando a atuação, por exemplo, do Tribunal de Contas, impossibilitará que esta proposta de emenda constitucional alcance, neste plenário, 49 votos. Então, eu peço a Vossa Excelência, ao senador Rodrigo Pacheco, se cabe, não cabe no regimento, mas eu peço uma questão de apelo para manter o texto original. Senhor presidente. Senador Roberto, senador presidente. Relator da matéria em plenário, pede a palavra, em seguida passa a Vossa Excelência. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, eu vejo inicialmente que há uma celeuma criada em relação ao conceito, que no projeto original constava emendas individuais. Essa PEC é de 2015, emendas individuais. As emendas individuais, todos nós sabemos, se tornaram emendas impositivas. O que nós fazemos aqui é considerar que as emendas individuais são emendas impositivas, deixando isso claro no texto com a emenda que são emendas impositivas. Com o advento da emenda constitucional que torna as emendas de bancada também impositivas, há sim uma interpretação absolutamente razoável que as emendas de bancada, como são impositivas, entrariam nesse rol da possibilidade de destinação direta para fundo de participação dos municípios e fundo de participação dos estados. Eu acho que quanto a isso, o que nós estamos fazendo é adaptar a realidade atual. Tanto emendas individuais quanto emendas de bancada são impositivas e o conceito de destinação por opção e não por obrigação, de opção para o FPM e para o FPE é absolutamente válido e é o anseio dos estados e é o anseio dos municípios. Aí em relação à ponderação do senador Randolph, quando fala a respeito da fiscalização, aqui também deixando absolutamente claro que a fiscalização sobre a aplicação dos recursos destinados a título de doação será feito pelos controles internos no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, pelos tribunais de contas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, quando houver, junto aos respectivos entes governamentais. E na hipótese, porque uma hipótese é a da doação, a outra hipótese é a da destinação vinculada, da destinação específica, com a finalidade de despesa definida pelos órgãos de controle federais e pelo Tribunal de Contas da União. Então está claríssimo que o recurso destinado de emendas individuais impositivas e de emendas de bancada a partir desse novo conceito criado pelo Congresso de que as emendas de bancada terão que ser impositivas também, haverá plena e absoluta fiscalização dos órgãos próprios na aplicação desses recursos. O que nós estamos fazendo aqui no final das contas é permitindo a desburocratização, a simplificação, valorizando municípios, valorizando prefeitos, tirando desta relação Congresso, governo federal, orçamento, municípios e estados, um ente federado por opção, não por obrigação. Tirando desta relação alguém que fiscaliza e cobra valores enormes das emendas para poder fiscalizar. Esse é o anseio dos prefeitos municipais que hoje realizam essa marcha. E repito, essa proposta de emenda constitucional não está sendo votada hoje só porque temos 4.000 prefeitos no Distrito Federal. Dentre eles, mais de 500 do meu estado de Minas Gerais. Mas porque é uma proposta de emenda à Constituição absolutamente pertinente, cabível, moderna, que simplifica. Então o que eu peço é realmente essa compreensão de que o que nós estamos fazendo é um aperfeiçoamento redacional, mínimo até, da proposta da senadora Gleisi Hoffmann, relatada pela senadora Marta Suplicy, para que possamos aprovar uma modernização dessa relação do governo federal com os municípios e os estados à guisa de orçamento público. Senador Roberto Rocha, em seguida, senador Jaime. Senhor presidente, eu queria só saber senadores, se minha inscrição está assegurada, presidente. Eu já me inscrevi há algum tempo atrás. Está assegurada, mas nós temos na frente
senador Omar, senador Cid, senador Serra, senador Rogério, senador Marcos Rogério, senador Randolph, senador Jorginho Melo, senador Elisiane, senador Marcelo Castro, senhor presidente, senador Humberto e senador Nelsinho Trade. Lembre-se de mim, senhor presidente. Senhor presidente. Após o líder Roberto, é Vossa Excelência. Senhor presidente, coloque eu quero apenas pontuar uma única questão. Foram colocados aqui algumas dificuldades e eu não quero tratar do mérito daquilo que está sendo discutido. Ou seja, se o texto alcança apenas emendas individuais ou se também alcança emendas de bancada, porque amanhã serão todas impositivas. O que se discute é que neste momento só cabe emenda de redação. De redação. E o texto diz claramente, o texto da PEC, as emendas individuais apresentadas ao projeto de lei orçamentário. E o que está sendo colocado como emenda não é redação, é mérito. É mérito. Ou seja, você diz assim, as emendas impositivas apresentadas ao projeto. Mudou completamente. O que era só de emendas individuais passou a ser também emendas de bancada. É óbvio que não cabe nesse momento emenda de mérito. E essa possibilidade poderá dificultar aprovar essa importante matéria cujos prefeitos do Brasil inteiro estão aguardando. Então eu quero apenas chamar a atenção que nós temos nesse momento que tratar única e exclusivamente de emenda redacional e não emenda de mérito. E olha que eu não estou entrando na questão se é conveniente, se é bom, se não é, incluir emenda de bancada. Mas nesse momento, nessa matéria, não pode. É só emenda individual. Senador Jaime. Senhor presidente. Eu queria pedir atenção ao plenário. Senador Jaime. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu não poderia deixar nesta tarde aqui de falar em relação um pouco esse projeto da senadora Gleice Hoff. Senhor presidente, projeto abre a votação, senhor presidente, abre a votação. É um projeto meritório. Eu fui solicitar... Senador Jaime, só um minuto. Vamos abrir então o processo de votação. Eu sugeri colocar em votação. O problema é o que eu não sei qual texto eu vou colocar em votação. Ou o texto original... Presidente, o que o relator de plenário acabou de falar. Mário, a discussão... Presidente, tem preferência original. Do relator em plenário. Preferência. Em tese, porque nós temos um relator aqui também de plenário. Eu imagino que vale o relatório do senador Rodrigo, que foi designado senador Rodolfo. É isso. A gente vai votar preferência, então. Exatamente. Se o relatório do senador Rodrigo... Então eu vou passar a palavra a Vossa Excelência. Perfeito. E nós vamos votar a preferência do texto do senador Rodrigo. Se for derrotado o texto do senador Rodrigo, a gente vota o texto original. O projeto original. É isso? Isso é democrático. Senador Jaime. É isso. O governo vai Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente. Vamos fazer dois momentos de votação. Senador Belize, senador Jaime, já passa a Vossa Excelência. Preferência ao texto original. Senador Jaime. Dois momentos de votações. No caso, o que está relatado pelo nosso relator do plenário, que é o senador Rodrigo Pacheco. Após isso aqui, nós colocamos também o processo original. Feito isso democraticamente, senador, nós vamos decidir, através da votação aqui do plenário, qual projeto de fato vai prevalecer. Mas só me permita, presidente, o encaminhamento me parece que é o seguinte: se coloca a voto o parecer do senador Rodrigo. Derrotado o parecer, fica como preferência o texto original. Eu acho que a proposta da Vossa Excelência, doutor, ela é uma proposta decente, é um projeto e uma proposta... Não, óbvio. É forma de dizer. Eu quero passar... Rodrigo jamais será derrotado. Senador Jaime, Vossa Excelência concluiu? Senhor presidente, Vou falar já, um minuto. Senhor presidente. Só quero dizer o seguinte aos senhores e senhores senadores. Vi alguma manifestação contrária e uns a favor. Este aqui é um projeto, senador Davi, que já há tempo tem que se votar. A senadora Gleice Hoff, aqui nós temos que homenageá-la pelo compromisso dela
naturalmente, com os municípios brasileiros, que a maioria absoluta estão falidos. Discute-se aqui há anos um novo pacto federativo, a descentralização dos recursos, que lamentavelmente hoje temos quase 64% de toda a arrecadação do bolo tributário nacional concentrado aqui em Brasília. Entretanto, residem os problemas lá no município brasileiro. Eu, particularmente, sou a favor plenamente deste projeto, pelo fato de que nós temos que tirar, quando se transfere os recursos para o Estado, das emendas impositivas agora, tirar a Caixa Econômica e o próprio TCU. Será que os tribunais de contas do Estado não têm capacidade, não têm honestidade, não têm transparência para fiscalizar esse recurso? Foi uma das propostas do presidente Bolsonaro de descentralizar, com certeza, os recursos aqui de Brasília para os municípios, para chegar na ponta. Não podemos admitir, hipótese alguma, meu caro líder Fernando Bezerra. E aqui alguns projetos vai para a Caixa Federal, demora 2 anos para ser analisado. Os prefeitos vêm a 1.000 quilômetros, 1.500 quilômetros da capital, senador Davi, e lamentavelmente a Caixa, pela burocracia e sobretudo até por falta de gente para analisar, esse dinheiro não chega. Quando chega, o preço do valor da obra já está defasado, ou seja, 20%, 30%, e o prefeito não tem capacidade financeira com os recursos próprios para executar. De forma que Vossa Excelência tem que colocar em pauta hoje, vamos votar. Eu acho que já é um grande passo para nós descentralizarmos os recursos do governo federal. Pasmem quando falem aqui. Desculpa, alguns senadores estão questionando a questão da fiscalização. Nós não podemos colocar num balaio só, num termo mais conhecido, que todos os prefeitos possam ser desonestos. Não é verdade. A maioria absoluta são honestos. E os desonestos, cadeia nele, prender ele, porque o dinheiro já é pouco, o prefeito desvia dinheiro da educação, da saúde, da infraestrutura, só merece lugar, cadeia. Nesse caso, particularmente, eu sou favorável ao projeto. Eu quero crer, meu caro líder Fernando, que este é um momento ímpar na questão da política de descentralização do governo federal. Eu acho que nós temos que discutir que, se possível, que também as emendas impositivas de bancada sejam inseridas. Todavia, há um peso. Mas se nós não vamos colocar o 0,8 no primeiro ano e depois o 0,1, o que nós temos que fazer aqui? Nem o céu, nem a terra. Vamos aprovar pelo menos que 2, 3 emendas que nós temos direito, particularmente, são 150 milhões. Dos total de 450, que vão pelo menos uma emenda impositiva, uma das emendas impositivas que tem direito das 3 as bancadas federais aqui, pelo menos uma. Feito isso, senador Davi, eu acho que nós temos hoje um grande avanço, sobretudo da política municipalista, que Vossa Excelência é um municipalista, com maioria absoluta já manifestou. Eu acho que é um ponto ganho. Não fica nem como está a emenda inicial, a proposta do Rodrigo, que aqui há um questionamento que nós temos que votar. Vamos chegar a um acordo, Rodrigo. Das 3, tiramos uma emenda individual. Já, naturalmente, que as emendas individuais e uma individual, ou seja, uma emenda de bancada. Feito isso, Davi, nós matamos aqui, eu acho que fica bacana, todos os municípios vão beneficiar, e sobretudo com a mesma regra de que foi, naturalmente, aprovada a lei das emendas de bancada. Essa é a minha manifestação, sou favorável e tenho certeza que nós não precisamos, em hipótese alguma, nem da Caixa e nem do Tribunal de Contas da União para fazer a fiscalização. Nós temos tribunais de contas e as câmaras municipais. Senador Veneziano, em seguida o senador Rodrigo pediu a palavra. Senhor presidente, a mim me parece, ouvindo o senador Rodrigo Pacheco e atendendo aos apelos, ou ponderações, melhor dizendo, antes que Vossa Excelência me conceda o direito à fala, o senador Rodrigo Pacheco, que também confabulava com o senador Marcos Rogério, gostaria de abraçar, acolher, a mim me parece, a sugestão para fazer essa singela correção ou, melhor explicitar, direcionando exclusivamente às emendas individuais. Logo em seguida, ao senador Rodrigo Pacheco, eu pediria a Vossa Excelência para reservar-me, porque, por deferência à nossa senadora Simone Tebet, e acertadamente, não apenas cavalheirescamente, mas porque ela ilumina com as suas argumentações. Então, eu gostaria
plenário gostaria de ouvir o senador Rodrigo Pacheco e, a posteriori, eu me poria aqui diante de Vossa Excelência a pleitear-lhe a palavra. Senador Rodrigo Pacheco. Senhor presidente, eu vou propor ao plenário, peço a atenção do líder, senador Fernando Bezerra, senador Roberto Rocha, todos que fizeram as ponderações. Só um minuto. Pois não. Eu queria pedir atenção ao plenário que assim que o senador Rodrigo Pacheco fizer as suas ponderações, eu quero colocar a matéria em votação para que nós, senadores, possamos decidir democraticamente em relação a essa emenda constitucional. Senhor presidente, antes de Vossa Excelência colocar em votação, o apelo que faço a Vossa Excelência e ao senador Rodrigo Pacheco é que Vossa Excelência havia sugerido ao plenário votar a emenda apresentada pelo senador Rodrigo Pacheco, relator, subscrita pelo número regimental de senadores para ser apresentada e, em sendo rejeitada, votar a emenda original. Nós não vamos chegar nisso. O senador Rodrigo vai fazer um acordo. Acordo, um ajuste. Agradeço Vossa Excelência e agradeço, sobretudo, com homenagens ao senador Rodrigo Pacheco, que, em acatamento ao sentimento majoritário do plenário, faz esse gesto. Que Vossa Excelência, como liderado, jamais poderia ir contra aqui no plenário. Jamais. Senhor presidente, a proposta é o seguinte, peço atenção ao líder do governo, ao senador Roberto Rocha, que fez as ponderações aqui, a todos os senadores. O texto original faz referência a emendas individuais. A modificação que fiz foi a referência a emendas impositivas, pelas razões óbvias que as individuais hoje são impositivas. Há perplexidade pelo fato de haver uma alteração constitucional em curso para tornar as emendas coletivas de bancada também impositivas. Isso poderia, então, gerar a interpretação de que as emendas impositivas aqui constantes também incluíssem as emendas de bancada. Houve objeção de diversos senadores, absolutamente compreensível. O que eu faço, a proposta é a seguinte: mantém-se o ajuste redacional proposto, substituindo a expressão emendas impositivas por emendas individuais. Isso atende a... Acho que individuais impositivas seria redundância, né? Porque as nossas individuais já são impositivas. Então, emendas individuais impositivas. Está de acordo o senador Roberto Rocha? Então, FPM ou FPR, de acordo com o projeto original. Aí há duas hipóteses, há a possibilidade de doação e há a possibilidade de destinação definida. E ali todos os critérios que são os critérios da proposta de emenda à Constituição, com a fiscalização dos entes. As duas opções. E outra, isso é uma opção do parlamentar. É. Exatamente. Perfeito? Então, senhor presidente, no meu ajuste redacional, na minha emenda, onde se lê no parágrafo 19 do artigo 166 as emendas impositivas, lê-se as emendas individuais impositivas. Considero que isso pacifica o plenário e possamos votar a proposta. Pronto. Determino as... em votação... Eu quero fazer uma votação simbólica para nós tornarmos essa votação, adequarmos ao regimento do Senado. Em votação, requerimento de preferência para o texto do senador Rodrigo Pacheco, autuado como emenda número 6. Os senadores e senadoras concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito à Secretaria-Geral da Mesa que abra o painel para a votação da emenda constitucional e nós prosseguiremos com o debate da matéria. Próximo senador inscrito... Senhor presidente. Saudação rápida. Senador Veneziano. Amém, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero aqui renovar os cumprimentos a Vossa Excelência por demonstrar a compreensão plena necessária de que trouxéssemos para hoje ao plenário, ao debate, quiçá a sensibilidade alcançada do colegiado à aprovação dessa matéria. E aqui é bom que nós registremos, e por razões bastante óbvias desde o início, e foi por elas que nós pleiteávamos a inversão de pauta, por força daquilo que nos move, sentimento comum aos 81 senadores e senadoras, de uma preocupação com a realidade,
extremamente inclemente, porque passa municípios e estados brasileiros. Quero, antes de adentrar à questão, particularmente, cumprimentar e dizer a Sua Excelência, senador Rodrigo Pacheco, que mais uma vez, escalado pela anuência do Colégio de Líderes, hoje à tarde, enquanto nós nos reuníamos, fez um relatório extremamente preciso, que a única dúvida durante esses minutos, 2 horas de debate, foi uma correção agora proposta. Então eu quero deixar a Vossa Excelência, senador Rodrigo Pacheco, a minha renovada, ou o meu renovado reconhecimento, que foi o mesmo que sempre tive quando dividíamos na Comissão de Constituição e Justiça, na Câmara Federal, a sua competência, a sua capacidade de ouvir, de corrigir e de aperfeiçoar. Mas, presidente, senhoras e senhores senadores, não seria justo, ou não será, tomara que nós aprovemos essa proposta de emenda à Constituição, quando nós enxergamos, quando nós ouvimos, senadora Rose, um apelo que não é de hoje. Quais são as dúvidas e muito próprias desse debate? A primeira delas é que nós estaríamos trazendo a esse plenário, nesta tarde e noite, uma matéria que não teria sido debatida por esta casa, senador Renan. E esta casa já assim o fez, porque não desconheçamos a qualidade de outros e outras senadores e senadoras que desde 2017 tiveram a oportunidade de assim fazê-lo. Não é, portanto, crível que não tenha havido momentos e instantes para que nós pudéssemos conhecer, nos aprofundarmos ou aperfeiçoarmos essa matéria. Ponto 1, sem desprestígio àqueles e àquelas que pensam e que exortaram um pensamento diferente. Não é isso. Todos são merecedores do meu reconhecimento. Ponto 2, se nós partirmos, senador Fernando Bezerra, da premissa que nós não temos nos municípios órgãos controladores, que sejam sérios, que sejam probos, se nós partirmos da premissa equivocada, perigosa, e por isso mesmo, hoje é muito comum com a generalidade colocar diante de paredões ao achincalhamento, a execração pública daquelas pessoas que são sérias, senadora Leila. Aqui e acolá, o que eu ouço é que essa proposta de emenda à Constituição, ela não deveria, Nelsinho, meu querido senador Nelson Trade. E aí, olhando para Vossa Excelência, eu me recordo que em 2005, quando nós assumíamos, você, Vossa Excelência, em Campo Grande, e eu, na nossa amada Campina Grande, durante 8 anos, fomos prefeitos. Quantas vezes nós não vínhamos aqui, Nelsinho, a tratar sobre as mesmas demandas que hoje, senador Alcolumbre, nós estamos a ouvir na 22ª marcha dos prefeitos e prefeitas. A mesma mendicância. O Estado, se antes era pré-falimentar, hoje é por completamente falimentar na realidade de municípios. E vejam, os senhores, estou a falar sobre uma capital à época e sobre a 2ª maior cidade do Estado e maior do interior do Nordeste. Ao dizer isso, aqui e acolá tínhamos nós condições de atender às demandas dos nossos munícipes. Agora, municípios pequenos, que são dependentes tão somente do 0,6 do FPM, de uma minguada colaboração do ICMS, que estão aqui a recorrer de uma sessão onerosa que não sairá, porque a discussão hoje é se virá ao debate no Congresso ou não, que está há 6 anos, senhor presidente, me permita esse desabafo, que está há 6 anos à expectativa, cada prefeito e prefeita, de uma definitiva solução por parte do Supremo Tribunal Federal em relação a uma matéria que foi aprovada por esta casa.
relativo aos royalties, aos prefeitos e prefeitas que não sabem o que são reajustes aos programas que lhes são impostos, e nós acreditamos nesses programas, mas precisamos da ajuda do governo federal, porque os prefeitos e prefeitas não têm mais a recorrer, porque sequer reajustados são. E no momento em que nós estamos, Simone, senadora, não a solucionar, e é importante que se creia, é importante que nós alertemos aos próprios gestores que essa iniciativa, que ainda demandará outras reuniões nesta casa e na Câmara Federal, não será a solução de tudo, mas é um gesto, é um primeiro passo, é uma necessária discussão, um necessário debate. Por isso, senhor presidente, ao cumprimentá-lo, por isso, o senador relator Rodrigo Pacheco, ao fazê-lo, por isso, senhoras e senhores senadores que pensam diferentemente daquilo que nós estamos a defender, sem desprestígios às suas colocações, eu rogo encarecidamente que nós possamos votar e aprovar essa proposta de emenda à Constituição, porque ela é justa, ela é meritória, ela é de há muito tardia, mas mesmo sendo tardia, merece de todos nós o reconhecimento. Aqui nós não podemos lançar dúvidas sobre aqueles que estarão a fazer a fiscalização. Não é verdade, não é honesto que no relatório e no projeto originário não esteja a presença do Tribunal de Contas da União. Não é correto que coloquemos sob permanentes dúvidas e interrogações órgãos fiscalizadores e controladores. Eu creio nas pessoas, eu creio na boa-fé, eu creio nas boas intenções. Há aqueles que as não têm, que respondam pelos seus comportamentos. Por isso, o senador Rodrigo Pacheco, em nome de tantos e tantos municípios, dos seus 840 e 53 municípios mineiros, em nome dos 223 municípios que compõem o nosso querido estado da Paraíba, aqui estando ao lado da senadora Daniela Ribeiro, e dos mais de 5.500 municípios, eu peço encarecidamente a sensibilidade de todos que nós possamos votar e aprovar a proposta de emenda à Constituição. Obrigado, a sua excelência. Senador Mário Mota para orientar o PROS. Em seguida, senador Cid. Alertar a todos que o painel já está aberto para votar. E para encaminhar, senhor presidente. Democratas orienta sim. Vota sim, porque essa PEC, sem nenhuma dúvida, ela é a mão estendida. É um pacto federativo. Vossa Excelência dá o primeiro grande passo e atende 5.570 prefeitos que hoje estavam numa marcha com o Pires na mão. E Vossa Excelência deu uma resposta federativa aos nossos prefeitos. Parabéns a Vossa Excelência. Senador Cid Gomes. Senhor presidente, é só para uma questão de técnica legislativa, e eu invoco inclusive a anuência do senador Rodrigo Pacheco. No parágrafo 20, há o item 1, que trata de um tipo de doação, quer dizer, de forma de repasse, que é a título de doação, e o item 2, um outro tipo de repasse com finalidade definida. O item 3º, a rigor, não é uma nova modalidade de repasse, é uma obrigatoriedade que deve atender aos dois repasses. Portanto, eu proporia que ficasse, parágrafo 20, os recursos transferidos na forma do parágrafo 19 não integrarão a base de cálculo da receita do Estado ou do Distrito Federal para fins de repartição e poderão se dar de duas formas, inciso 1 e inciso 2. Concorda? Não tem problema nenhum, eu considero até que é muito apropriado. O item 1 é uma modalidade de repasse, a título de doação. O item 2 é uma outra modalidade de repasse, com fim definido. Então, Vossa Excelência propõe inserir o inciso 3 o inciso 3 não é 20. Nenhuma... vai para o caput do parágrafo. Perfeito. Para o caput do parágrafo. Tá, o senhor tem razão. A mesa poderia fazer essa correção. Claro, a mesa fará a correção sugerida pelo senador Cid Gomes. Para orientar o PSD. O PSD, senhor presidente, primeiro quer parabenizar o relatório
nobre senador Rodrigo Pacheco e também o entendimento que ele teve com os vários senadores. O PSD encaminha o voto sim a favor da transferência dos recursos para as unidades municipais, acabando e quebrando a burocracia da Caixa Econômica Federal, que cria grandes dificuldades e é responsável hoje por milhares de obras inacabadas no município do Brasil. Para orientar pelo PMDB, senador Renan Calheiros. Presidente Davi, apenas para chamar a atenção da Secretaria-Geral da Mesa sobre essa redação sugerida pelo senador Cid Gomes e que o senador Rodrigo acatou e pode ficar preocupada de não... Entendeu? No... Já tá feito. Posso esclarecer, Okay. senhor presidente? Pois não. O parágrafo 20, senador Cid, o parágrafo 20 passa a ser definido da seguinte forma: os recursos transferidos na forma do parágrafo 19 não integrarão a base de cálculo da Receita do Estado ou do Distrito Federal para fim de repartição e serão feitos a título de doação, que é o inciso 1, ou com finalidade definida, que é o inciso 2. Para orientar pelo PMDB, senador Renan Calheiros. Senhor presidente, eu quero cumprimentar Vossa Excelência pelo resgate que esta votação possibilita com relação ao absurdo que significa essa centralização de recursos nas mãos da União. Aliás, o próprio presidente da República hoje, na 22ª Marcha dos Municípios Brasileiros, defendeu com entusiasmo a aprovação dessa mudança constitucional. Isso é muito importante, senhor presidente. O ministro Paulo Guedes, na sequência, defendeu a descentralização absoluta dos recursos. Esse nosso orçamento, apesar das tentativas de reformas, é um faz de conta. Nós temos no Brasil, por vários motivos, mais de 30 mil obras inacabadas. É um desperdício irreversível de dinheiro público. Mas, senhor presidente, nós temos 400 bilhões inscritos como restos a pagar. Isso é um faz de conta. E Vossa Excelência possibilita um grande avanço. Eu quero cumprimentar a todos e dizer que o Senado vive um grande momento no rumo da descentralização desses recursos. Quando eu sentei aí na cadeira em que Vossa Excelência está, com a ajuda de todos os senadores, nós mudamos a Constituição Federal 2 vezes. A primeira para acrescer mais 1% ao Fundo de Participação dos Municípios, que hoje todos os municípios brasileiros recebem no mês de julho. E, na sequência, senhor presidente, aprovamos uma outra emenda constitucional que possibilita uma receita extra a todos os municípios brasileiros de mais 1%, que os municípios recebem todo mês de dezembro, e isso verdadeiramente ajuda no pagamento dos... Não, dezembro. O presidente da República defendeu hoje o acréscimo de mais 1%. Eu faço até um apelo a Vossa Excelência, com o objetivo de descentralizar esses recursos, que a gente, da mesma forma, agilize a apreciação dessa outra emenda constitucional que está tramitando aqui. Porque, senhor presidente, para impedir o Congresso de votar a emenda constitucional, basta o presidente querer fazer uma intervenção no Rio de Janeiro. E aí nós não vamos poder mais votar a emenda constitucional. Então temos que aproveitar a hora. Eu cumprimento Vossa Excelência. Para orientar pelo PR, senador Jorginho Melo. Muito bem, presidente. Muito obrigado. Em seguida, presidente. senador Omar. Presidente, eu quero fazer um encaminhamento. Quero fazer um encaminhamento. Presidente, da minha... Senador Renan encaminhou pelo MDB. Sim. Democrata, sim, presidente. Presidente, por favor, quero fazer um encaminhamento. Estou esperando pacenciosamente, presidente. Senador Jorginho Melo, para encaminhar pelo PR. Hoje é um grande dia para o Senado. Os prefeitos do Brasil, ninguém é tão fiscalizado quanto eles. O acúmulo de obras inacabadas, meia boca, que encontramos no Brasil inteiro, que muitas vezes se responsabiliza um administrador, não é por culpa dele.
A burocracia, a falta de inventam que não tem técnico, que não pode fazer vistoria, que não pode fazer a medição e por aí afora. Então, o Senado está de parabéns. Vamos encaminhar diretamente a quem vai executar as obras. E não assiste verdade que vai facilitar ou vai relaxar a fiscalização. Tem fiscalização demais. O dinheiro precisa ir direto para o município. Portanto, o PR encaminha favoravelmente aos prefeitos, não só em homenagem, porque eles estão aqui, porque é uma PEC que vai assegurar a agilidade dos recursos para cada município do Brasil. O PR encaminha sim, senhor presidente. Senador Álvaro Dias, pelo Podemos. Senhor presidente, colocamos na balança o que é positivo e o que é negativo nessa proposta de emenda à Constituição. E concluímos que há mais de positivo do que de negativo. Podemos fazer questionamentos, colocar em dúvida a eficiência da fiscalização sem a presença do Tribunal de Contas da União e da CGU, mas indiscutivelmente nós estaremos eliminando burocracia que causa ineficiência administrativa e desperdício do dinheiro público. É evidente que isso é muito pouco. É necessário desburocratizar, fazer com que o dinheiro chegue mais rapidamente e não fique pelo caminho, por exemplo, com taxas de administração, como aquela cobrada pela Caixa Econômica Federal de 11%, mas certamente não é suficiente para atender às necessidades dos municípios brasileiros, que sofrem as consequências de um sistema federativo esgarçado, que se desequilibrou ao longo do tempo e se tornou injusto e perverso em relação às unidades federativas que se colocam lá no primeiro degrau da escada da organização política nacional, o município. Os encargos foram repassados fartamente, sobretudo a partir da Constituição de 88, educação, saúde, segurança pública, e os recursos não foram repassados de forma compatível para atender às demandas geradas como decorrência dos encargos que foram repassados, das responsabilidades que foram repassadas aos estados e municípios. E mais, senhor presidente, a estratégia de concentração dos recursos nos cofres da União se deu, sobretudo, com a instituição das contribuições sociais. As contribuições sociais representam 56% do total do bolo da Receita Pública. E as contribuições sociais ficam exclusivamente nos cofres da União. Não são compartilhadas na constituição do Fundo de Participação dos Estados e do Fundo de Participação dos Municípios. O restante, 44%, são compartilhados entre União, outra vez, Estados e municípios. Se estabelece, portanto, um pacto federativo desonesto e, sobretudo, perverso em relação aos municípios brasileiros. E nós temos, senhor presidente, a prática de se fazer cortesia com o chapéu alheio. O governo da União fazendo cortesia com o chapéu dos municípios e dos estados, a oferecer incentivos fiscais, incentivos tributários, desonerações. Neste ano as desonerações chegarão a 310 bilhões de reais. Isso significa que municípios e estados brasileiros terão uma perda de receita da ordem de 65 bilhões de reais. Isso é que tem que ser considerado. Este é o debate essencial, crucial para a vida dos municípios brasileiros. Não podemos nos conformar apenas com uma medida como essa que adotamos hoje, que não vai colocar mais dinheiro
vai proporcionar maior celeridade, maior facilidade, vai proporcionar maior eficiência, isto sim, correndo um certo risco, obviamente, da fiscalização não ser adequada, da fiscalização não ser eficiente também, já que alguns tribunais de contas de estados e municípios se transformaram mais em comitês eleitorais do que verdadeiramente em cortes de contas para fiscalizar os recursos aplicados pela administração pública. Por isso, senhor presidente, o Podemos libera a bancada, obviamente, mas a maioria do partido vota favoravelmente a esta proposta, e eu particularmente também, com os questionamentos que devem ser feitos em razão da celeridade na votação, da tal emenda redacional que vai um pouco além de redacional, mas nós temos que nesta hora compreender a necessidade dos municípios, o sofrimento dos municípios, o desespero dos prefeitos, e temos que ser condescendentes em relação a determinadas particularidades que ficam na periferia do que é fundamental para o futuro do país. Por isso, senhor presidente, o nosso voto é favorável. Antes de passar a palavra para a senadora Mara Gabrilli, que está ali atrás esperando há algum tempo já, e considerando as manifestações feitas pelos líderes partidários, o acolhimento do relator, senador Rodrigo Pacheco, no plenário, eu gostaria de consultar o plenário quanto à possibilidade de nós quebrarmos o interstício regimental e votarmos ainda hoje o segundo turno dessa emenda constitucional. Sim, senhor presidente, sim. Então eu vou colocar em votação o requerimento de calendário especial para a PEC 61, no sentido de que seja votado hoje ainda em segundo turno essa matéria. Os senadores e senadoras que concordam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. Passa a palavra à senadora Mara Gabrilli. Obrigada. Alô. Eu queria manifestar aqui a minha alegria de poder facilitar a vida dos municípios, de desburocratizar e valorizar os prefeitos, mas, por outro lado, presidente, eu queria dizer do meu desconforto, porque isso pode ter um custo muito alto para a acessibilidade no nosso país. E por mais que eu possa ter opção de fazer uma emenda via Caixa, para que a gente não perca as regras e diretrizes que a Caixa estabelece para fiscalizar a acessibilidade, eu acho que seria muito importante, porque todos nós aqui sabemos que a acessibilidade diz respeito a todo cidadão. Você não precisa ter uma deficiência para ter necessidade de acessibilidade. O nosso Brasil está envelhecendo e não é uma questão de desonestidade, é uma questão de desinformação. E a gente perder um formato de monitoramento, de fiscalização que a Caixa faz para que a gente não retroceda, eu queria que a gente tivesse um compromisso de trazer dispositivos da Lei Brasileira de Inclusão para a Constituição, para que a gente assegure a acessibilidade em todas as dimensões. E isso, se um senador quer colocar um recurso diretamente no município, que fique resguardado qualquer questão de acessibilidade. Essas diretrizes precisam ser observadas e a gente não pode retroceder nesse aspecto. Senadora Cátia Abreu, para orientar o PDT. Pelo PDT, meu líder está num compromisso e eu queria aqui parabenizar Vossa Excelência, o nosso presidente Davi Alcolumbre, por pautar essa matéria. É um sonho antigo, acho que do Brasil inteiro. E tem algumas pessoas me ligando e eu, resumidamente aqui, em 1 minuto, vou explicar novamente o que significa essa PEC. Tem pessoas ligando que não estão compreendendo o que está acontecendo aqui. As emendas que nós mandamos para os municípios, emenda de ginásio de esporte, de praça, campo de futebol, hospital, clínica da mulher, equipamentos hospitalares, nós sempre colocamos essas emendas para os municípios via Caixa Econômica Federal, na sua grande maioria, que de cara já fica com 1,5% dessa emenda
de custo de administração. E os prefeitos só vê a cor do dinheiro entre 2 anos a 5 anos que se conclui o repasse de uma emenda parlamentar. Mas por quê? Às vezes uma emenda, gente, de 300 mil reais, de 400 mil reais, leva-se um tempo enorme na burocracia, passeando, prefeito tendo que caminhar para a Caixa na capital, porque nem todas as cidades têm Caixa Econômica. Cada vistoria que faz é um fiscal diferente que vai. Cada fiscal que vai acha um defeito diferente do que o outro fiscal achou. Então a vida dos prefeitos virou simplesmente um inferno. O que antes era uma alegria virou-se um tormento. Por isso que a maioria dos prefeitos hoje estão querendo custeio, porque o custeio é menos complexo e dá menos despesa para ele de diária e combustível para ir em Palmas, para vir em Brasília. Então não é necessária essa burocracia. É um sonho pessoal. Eu quero parabenizar a autora dessa PEC, que hoje é ex-senadora e deputada Gleisi Hoffmann, e Rodrigo Pacheco, que hoje relata aqui no Senado Federal. Então agora acabou a burocracia, acabou a dificuldade e nós parlamentares vamos ver a obra sendo realizada num prazo no máximo de 1 ano, 1 ano e meio. Mais do que isso é porque o prefeito não está sendo competente. Com o dinheiro na conta, vai resolver rápido e nós vamos poder entregar as obras para a população dos municípios. Muito obrigado e parabéns, senhor presidente. Eu informo ao plenário que eu vou encerrar essa votação, vamos proclamar o resultado e vamos continuar em segundo turno. Mas, presidente, vou encerrar. Eu queria encerrar a votação e Vossa Excelência... vai continuar o debate da matéria em segundo turno e a ordem de inscrição. Está encerrado em primeiro turno a PEC 61. Já foi. Ela vota em segundo turno. Porque já encerrei, senador. Votaram sim 62 senadores e senadoras, não 4. Está aprovada em primeiro turno a emenda constitucional número 661.